Olá, meu nome é Giovanni Hoffman, sou doutor em medicina chinesa e hoje vou falar para você 5 dicas para o emagrecimento. A primeira coisa, quando vamos pensar em emagrecimento, é importante nós sabermos se somos mais yin ou mais yang. O que é uma pessoa mais yin? Uma pessoa mais yin é aquela pessoa com extremidades frias, é aquela pessoa que fala mais baixo, é aquela pessoa que fica mais parada no dia a dia. Ao contrário, uma pessoa mais yang é aquela pessoa mais quente, aquela pessoa mais ansiosa, aquela pessoa que sente muito calor no corpo, que sente muito calor nas extremidades, que fala alto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é diferenciar se você é mais yin ou mais yang. Eu vou deixar um site aqui embaixo que você pode ir lá e clicar em cada item para você ter certeza se você é mais yin ou mais yang, porque muitas vezes a gente tem alguns aspectos dos dois. Mas de modo geral, a pessoa que sente muito mais calor, que fala mais alto, que fala bastante, esta pessoa é mais yang. E aquela pessoa que sente mais frio, que é uma pessoa mais recatada, que gosta mais de ficar sentada, deitada, é mais yin. E para isso existem diversos tratamentos diferentes. A primeira dica é quanto ao movimento. Uma pessoa que é mais fria, uma pessoa que é mais yin, ela tem um metabolismo mais lento. Portanto, ela tem que se movimentar mais. O movimento é yang, o movimento é aquecimento, aquecimento é yang. Então, quanto mais esta pessoa movimenta, mais ela emagrece, mais ela melhora o seu metabolismo, porque o metabolismo dela é muito, entre aspas, frio. Ela precisa aquecer, ela precisa se movimentar. Diferente da pessoa yang. A pessoa yang, ela tem que fazer uma parte de repouso e uma parte de movimento. Qual é a parte de repouso? É relacionado à parte mental, ou seja, essa pessoa tem que se acalmar. Quanto mais calma, mais tranquila estiver essa pessoa, mais ela vai emagrecer. Quanto mais nervosa ela está, mais ela vai comer, mais ela vai engordar. Então, em termos de repouso, ela tem que ser o repouso na parte mental. Em termos de movimento, também na parte física, porque quanto mais movimento, mais ela vai trabalhar esse yang. Então, movimentar-se serve tanto para um quanto para outra. Para a primeira, que é yin, ela aquece movimentando, e para a segunda, que é yang, quando ela superaquece, ela acaba esfriando. Ou seja, ela já está quente, ela começa a movimentar, ela esquenta muito mais, e todo o excesso gera insuficiência. Então, por isso que ela acaba esfriando, e esfriando para ela, para uma pessoa yang, é sinônimo de emagrecimento. A segunda dica é quanto aos temperos. Então, a pessoa mais yin, ela precisa de temperos mais yang, natureza oposta, ou seja, temperos mais quentes. Ela precisa de um tempero forte. Quanto mais tempero forte, pimenta, gengibre, quanto mais forte forem esses temperos, quanto mais quente for a natureza desses temperos, mais ela vai tender a emagrecer. Já a pessoa yang, ela precisa de temperos que sejam ao contrário, que sejam frios. Por exemplo, limão. Limão é um tempero excepcional para a pessoa que é de natureza yang. Inclusive até tomar o limão para a pessoa de natureza yang. E aí eu recomendo, ao invés de tomar o suco de limão apenas, tomar o limão com casca. Um limão com casca para cada meio litro de água. Então, se a pessoa pegar e colocar no liquidificador um limão com casca, o limão é bom para o fígado, a casca é bom para o baço, esses dois órgãos juntos trabalham no emagrecimento, principalmente na pessoa yang, aquela pessoa que é muito quente, aquela pessoa que sua muito. Então, se ela começar a tomar um limão com casca para cada meio litro de água, se ela toma 1 litro, 2 litros, assim por diante, de forma proporcional, isso vai ajudar e muito a ela ficar mais fria, e isso é sinônimo de emagrecimento. Já quanto aos alimentos, que é a terceira dica aqui, os alimentos, existem alimentos que a medicina chinesa trata como alimentos yang e diversos outros alimentos como de natureza yin, mais frios. Mas de modo geral, os alimentos yang, para você entender, as proteínas, por exemplo, eles são mais yin, os carboidratos são mais yang. Então, em termos de alimento, quanto mais consumir alimento yang, mais vai aumentar o peso. Quanto mais consumir alimento yin, mais vai diminuir o peso. Claro que é importante, se você resolver mudar bastante a alimentação, procurar um profissional habilitado,
um nutricionista, procurar um nutrólogo que vai fazer as adaptações em termos de vitaminas e minerais, procurar dietoterapia chinesa, aí vai ser um cardápio realmente individualizado para você. No entanto, você somente observando como você come diariamente em termos de alimentos yang, carboidratos, alimentos yin, proteína, diminuindo o primeiro e aumentando o último, se consegue buscar o caminho do emagrecimento. E isso não pensando em correr uma corrida de 100 metros, e sim correr uma maratona. Ou seja, você vai ter uma mudança de hábitos, não apenas para um mês, 2 meses, mas sim para toda a vida. A quarta dica são os fitoterápicos. Os fitoterápicos, por exemplo, já falei do gengibre, mas o gengibre e a canela como fitoterápicos, eles são de natureza mais yang, ou seja, eles servem para as pessoas que sentem mais frio, para as pessoas mais yin. Ao contrário, melissa e hortelã são fitoterápicos que acalmam, e por isso eles vão ajudar nas pessoas então que têm uma natureza mais yang. Então, esses 2 grupos de fitoterápicos, os mais quentes, canela, gengibre, e os mais frios, melissa, hortelã, vão ser muito bons e vão auxiliar a pessoa que realmente quer emagrecer. Quando você busca um profissional, ele vai dar as quantidades certas em miligramas de cada um desses, em termos de fitoterapia. E a quinta dica, e muito importante, é você saber, por exemplo, se você tem algum problema de origem hormonal. Porque se você tem algum problema de origem hormonal, não adianta você fazer 1001 coisas se não tratar esse problema. E como você vai saber? Claro que existem exames adequados para saber se você tem hipotireoidismo, e muitas vezes até alguns exames tradicionais não vão demonstrar, porque o problema de tireoide é subclínico, então a pessoa tem um problema de hipotireoidismo, mas é subclínico, não aparece em determinados exames. Tem isso também, mas uma das maneiras de você observar se existe um desequilíbrio hormonal é, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade em acordar entre 6 e 8 horas da manhã e tem sono também entre 6 e 8 horas no final da tarde e início da noite. Então a pessoa que tem a dificuldade de acordar, que tem o cansaço na parte da manhã entre 6 e 8 horas e tem o cansaço no final da tarde entre as 6 e 8 horas, entre as 18 e 20 horas, esta pessoa tem sim desequilíbrio hormonal. E aí precisa de um profissional para tratar esse problema do desequilíbrio hormonal. Outras pessoas que têm dificuldade em perder peso, que têm endometriose, ovário policístico, também têm problemas de origem hormonal. Então tem que buscar ver com um profissional qual é o nível desse problema e o que precisa fazer para tratar. Se você utilizar dessas 5 dicas no seu dia a dia, você vai conseguir, aos poucos, perder peso. E vai melhorar muito a sua saúde, porque quando você faz um equilíbrio yin e yang, ou seja, da térmica, entre a térmica fria e a térmica quente, não estando excessivamente frio e não estando excessivamente quente, você consegue, além de um peso adequado, mais saúde.